Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. E sou fundador do Centro Psicoterapêutico Integrado, o IPTH de Apucarana. E hoje nós vamos falar sobre 3 fatores. Deixa eu fechar aqui. Nós vamos falar sobre 3 fatores que acabam com o seu destino, que acabam com sua alegria, 3 fatores que você precisa olhar para definitivamente dominar o seu destino, colocar o seu destino nas rédeas. E é muito importante que todos vocês compreendam, nós não somos este corpo, nós pertencemos a um agrupamento familiar. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que nós sonhamos, almejamos, conquistamos, tudo que nós perdemos, ou tudo que nós sofremos, ou tudo que nós fracassamos, tem como pano de fundo a nossa ancestralidade. Vou falar novamente, o sistema familiar. Todas as nossas conquistas, todas as nossas alegrias, a felicidade, tudo. Também a tristeza, as dores, os fracassos, tem como base o sistema familiar que nós pertencemos. E quando nós falamos assim, são 3 fatores que acabam o seu destino, são fatores ocultos. Vou repetir. São os fatores ocultos dentro do sistema familiar, quando acontece algo bastante trágico, comprometedor, as pessoas acabam se identificando com essas questões ocultas e acabam adoecendo o destino. Quero mandar um especial abraço aqui para a dona Genice Eslaki, lá de Erechim, a Aldevina Pereira, lá de Portugal, a Thaisa, boa noite Thaisa, a Érica Regina, Flávia Junqueira, muito boa noite Flávia, Cláudio Silva, boa noite Cláudio, Dirce Borborema, a Genice Eslaki, a Priscila Ferreira, Zoraide Manoeira, boa noite Zoraide, Maria Laura Villarquide, boa noite Jéssica Delita Marques, Adriana Alves, ô Adriana, olha aí, a Adriana já saiu na frente, escreveu o nosso lema, desvendando o passado, compreendendo o presente e construindo o futuro. É isso aí, gente, escreva o nosso lema aí, para nós gravar bem isso na mente. Um abraço carinhoso para minha querida amiga Márcia Adriana Betelli, lá de Florianópolis. Boa noite também para o meu querido irmão Roque Brock, lá de Sorriso, no Mato Grosso. Eudite Ferreira de Farias, lá de Campinas. E a Ideia comunica que é a Andréia. Boa noite, Andréia. Boa noite para o meu querido filho, o primogênito, o Rossel Schaefer. E também a Rose Richter Pens. Boa noite, gente amiga. Boa noite. Um abraço para todos vocês. E hoje, nesta live, nós vamos falar sobre esses 3 fatores que literalmente complicam o destino das pessoas. Mas eu gostaria muito que essa nossa live hoje fosse verdadeiramente um diálogo. Eu gostaria que você colocasse aí no chat qual a sua dor. Qual o problema que vem repetindo na sua família? Qual o problema que vem, assim, parece que perpetuando geração após geração? Talvez você não conheça muito da história da sua família, talvez você conheça a história dos seus avós, dos seus pais, né, e dos seus bisavós, quem sabe um pouco, ou talvez não muito, mas olhando assim para a sua família, o que é, eu esqueci a dona Marlene Mariani, lá do Rio Grande do Sul, bom dia, boa noite, dona dona Marlene, Marlene Mariani, e a Socorro Silva acabou de entrar também, Socorro Silva lá de Minas Gerais. Gente, olha aqui para mim, é muito importante nós tomarmos consciência que nós pertencemos a um sistema familiar. E esse sistema familiar, ele perpetua a espécie, e se nós não olharmos com profundidade, se nós permanecermos no raso, os problemas vão perpetuar.
vão repetir, e aí nós chamamos isso de padrão de repetição de problemas desde as mais longínquas gerações. Entenderam? Então, o caminho, meus queridos, é para dentro de nós. É como o nosso lema diz, desvendando o passado, compreendendo o presente e construindo o futuro. Escreva para nós aí no chat o nosso lema, tá? Desvendando o passado, compreendendo o presente e construindo o futuro. E nós vamos falar, então, sobre esse tema bastante importante, bastante profundo, que são os problemas ocultos que impedem que nós tenhamos um destino realmente feliz. E a primeira questão que eu quero falar é sobre... Vou começar aqui. Eu gostaria de começar com... Olha aqui, ó, a Inês Alves Fernandes, ela já escreveu aqui no chat o problema. E eu gostaria que você escrevesse também. A Socorro Silva é de Fortaleza. Fortaleza. Boa noite, Socorro Silva. Boa noite também para a Inês, que acabou de entrar também. E para Leonir Kowalski, lá de Mariano Moro, no Rio Grande do Sul. É importante dizer que, eu vou repetir o que eu disse, eu gostaria que essa live fosse interativa. Vocês viessem perguntando e eu vou respondendo. Você pode tirar suas dúvidas e você pode colocar aí qual é a área da sua vida que você percebe que não está certo, que teria que melhorar. Então, a Inês Alves Fernandes escreve assim: a minha família vive na escassez. Olha que interessante. Quando nós vemos uma pessoa, uma família na escassez, então muitas coisas passam na cabeça da gente. Ah, fulano é preguiçoso, fulano não trabalha, fulano não estudou, fulano não se esmera, ele não acorda para a vida e tal. São várias formas que a gente pode atribuir para a pessoa a questão da escassez. Mas preste bem atenção no que vou dizer, que isso pode ajudar muito você. Preste bem atenção. A escassez não é de um indivíduo. Vou repetir o que eu disse. A origem da escassez não está no indivíduo que tem uma vida escassa. A escassez está no sistema familiar. E a grande maioria dos problemas que aconteceram na ancestralidade, que causam a escassez, é quando as pessoas se envolvem com o ocultismo e fazem algumas questões ocultas, algumas macumbas para enriquecer. É aí que está o nó da prosperidade. É aí que está o bloqueio que impede a pessoa de prosperar. Então, olha aqui para mim, Inês, o problema não é seu, o problema não é da sua família. A escassez é um problema de um sistema familiar doente. E quando não se olha para esse sistema familiar doente, os descendentes esses descendentes vêm na família e acabam, antes de nascer, desde o momento que fecunda, já está escrito ali no DNA da pessoa a escassez. Isso aí é literalmente mesmo, é assim que funciona. Então a pessoa já nasce com uma programação de escassez. Mas ele é obrigado a viver a escassez? Não, não é obrigado. Mas como que ele se liberta da escassez? Primeiro passo é descobrir na ancestralidade qual foi a geração que cometeu as iniquidades e qual foi o ato que foi praticado na ancestralidade que causou a problemática. Esse é o primeiro ponto. O ponto central para colocar um ponto final na escassez é trazer para a luz o que é que causa a escassez. O que é que determina a escassez? O que determinou? E quando que foi conectado esse link na história da família para que manifeste a escassez? Entenderam? Pode ser que na ancestralidade também, os avós, os bisavós, tataravós, enganaram pessoas, compraram propriedades e não pagaram.
Os descendentes, eles nascem com esse peso e com uma necessidade de compensação. Nós temos duas formas de tentar resolver isso. É a expiação e a compensação. A compensação é quando, como por exemplo, a família da Inês, eles estão num processo de compensação com aqueles que de alguma forma foram prejudicados e de alguma forma eles estão identificados e repetindo a história da família. E enquanto você não encontrar a constelação familiar, movimento do espírito praticado no IPTH, talvez você não consiga sair da escassez. E não é uma constelação, é uma vida de estudo, é uma vida de pesquisas, é uma vida de evolução, é uma caminhada profunda nesse processo da soltura que todos nós precisamos, que todos nós ansiamos, que é libertar-se do peso como da escassez. E a Inês está frequentando o IPTH, já fez algumas sessões, e eu daria uma dica para você, Inês. A próxima constelação, faça uma constelação específica com o tema escassez, tá? Vamos trazer para a luz o que é que está te perturbando aí, a família, não permitindo que vocês prosperem. Muito bem, a segunda que escreve aqui é a Flávia Junqueira. Ela diz assim: todos morrem de câncer e eu acabei de ser operada. Meu Deus, Flávia Junqueira, ela é prima da Dona Vera, da Dona Vera lá de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Olha, Flávia, a mesma coisa que eu falei aqui sobre a escassez, segue a mesma linhagem de compreensão. O câncer não é uma doença do indivíduo. A doença não é sua. A doença não era das pessoas que morreram de câncer. O câncer é uma doença kármica, um estigma por algo que ocorreu na ancestralidade e não foi resolvido. Ficou oculto. E muitas vezes as pessoas que praticaram essas atrocidades no passado, eles jamais imaginariam que iriam deixar como herança para os descendentes uma maldição hereditária como o câncer. E o câncer é literalmente uma maldição hereditária. É uma maldição hereditária. Nós temos exemplos de maldição hereditária, por exemplo, no livro de Gênesis, quando Noé, conta a história de Noé, quando ele ficou 40 dias dentro da arca, e quando ele sai da arca, ele planta uma vinha e ele fica embriagado dentro da casa dele. E não sei por que das quantas, ele fica nu dentro de casa. E aí um dos filhos, que não respeitava o pai, levantou as portas da tenda e disse para os moradores ali daquela região: venham ver o líder de vocês nu e bêbado. Olhe o que esse filho fez. Então veio Sete, o outro filho de Noé, com uma toalha e cobriu a nudez do pai e baixou as cortinas da tenda. E no outro dia, Noé não lembrava disso. No outro dia, quando ele acorda, então comunicam a ele o que o filho dele fez, o Cã. E aí, olha o que ele disse: maldito seja tu, Cã. Maldito seja tu e os seus descendentes, que serão servos dos servos dos servos. Isso é uma maldição que pode levar as pessoas a desenvolver o câncer, pode levar as pessoas a desenvolver a escassez e muitos outros tipos de problema. Agora, o que nós temos que ver com a história de Noé e a história de Cã? Então, quando a Bíblia narra essa história, ela está dizendo assim, que todos os atos cometidos contra os pais está sujeito de punição grave. E quantas histórias nós conhecemos de filhos que mataram os pais? De filhos que não tiveram amor, nem respeito e nem compaixão pelos pais? Nós temos casos que nós atendemos aqui no IPTH,
que filhos tomaram a única casa que os pais tinham e simplesmente colocaram os pais para fora e se apoderaram das casas, da casa do pai, o bem do pai. E muitas histórias que nós temos também, filhos que ficam responsáveis para cuidar dos pais e ficariam então com a propriedade, e aí pega e descarta os pais, o pai ou a mãe, para um albergue, para um lar de idosos e nem visitar vai. Cuidar de idosos não é fácil, mas uma vez que assume a responsabilidade, tem que levar até o ponto, até o final. E é isso que nós temos que entender. De alguma forma, existe na sua família uma história de maldição hereditária. É a causa da escassez, também é a causa do câncer. E como eu disse, a doença, o câncer, não é da Flávia, é do sistema familiar. Quem está doente é a Flávia. Ela está aqui, que eu falei antes, que nós tentamos resolver isso de duas formas: expiando ou compensando. Quando repete um caso como escassez, é uma compensação. Quando expia, a expiação é como a Flávia, que desenvolveu o câncer. Então, ela está expiando algo no seu sistema familiar. Muito bem. É isso aí, gente. Nós temos que pensar, temos que analisar e nós temos que buscar a terapia de constelação, movimento do espírito, praticados no IPTH, para cortar esse mal o mais rápido possível. E é esse o caminho que nós temos que seguir. A Adriana Alves, ela diz assim: na minha família é o alcoolismo. Olha aqui, da mesma forma, o alcoolismo não é dos indivíduos da família da Adriana. Eles apenas estão compensando ou expiando algo que aconteceu na ancestralidade. E, normalmente, o alcoolismo está relacionado com algo que é preferível esquecer. Vamos imaginar que uma mãe morre no parto e deixa 5 crianças. E aquela criança que estava no ventre vem a óbito também. Então, veja, quando acontece uma tragédia dessa, como eu citei, a mãe morre no parto e o bebê morre também, deixa 5 crianças. Então, os filhos, aquela tristeza, aquele luto é tamanho que não tem palavras que poderiam consolar as pessoas. Então, é melhor esquecer. E para esquecer, então, o álcool. O álcool leva as pessoas para um nível de euforia e esquece a tristeza, esquece a escassez, esquece o sofrimento, e aí mergulham de cabeça nesse mundo pervertido do alcoolismo. E aí o que é interessante? Claro, começou por uma questão de ancestralidade, mas o álcool ele vicia as células. E aí o problema são dois. Primeiro, a origem do alcoolismo é ancestral e o vício da pessoa é um vício visceral. As vísceras, as células passam a depender do álcool. E aí é uma situação grave que, se não tiver uma intervenção profunda, é quase impossível tirar a pessoa desse quadro de alcoolismo. Como que nós tratamos o alcoolismo aqui no IPTH? Nós tratamos da seguinte forma: nós levamos as pessoas que se tratam com a gente, né, com o alcoolismo ou com as drogas, nós levamos eles para a sauna. 7 dias de sauna e 7 dias de argila. Nós interagimos diretamente nas células da pessoa. A célula viciada, ela toma um choque térmico na sauna, 60 graus, e depois nós enterramos a pessoa num box de argila, aonde todo o teor do alcoolismo ou da droga, e o remédio também tem essa mesma linhagem. Então, a argila e a sauna extrai da célula essas informações e extrai a toxicidade causada pelo álcool, pelas drogas ou pelo remédio. E se não for assim, não tem solução. Por quê? São as células que entram em estado de abstinência e levam as pessoas que eram ou que são viciados a buscar novamente o álcool.
Por isso que o internamento para dependência química e alcoolismo pode ficar 9 meses internado. Na primeira oportunidade que tem o contato com o álcool ou com as drogas, ele vai usar novamente. Por quê? As células querem, as células precisam. Há um código nas células e só podemos despolarizar o código das células através da terapia pelo método ASMI ou a constelação ou a psicanálise que praticamos aqui no PTH. E também, na constelação, é possível retirar todo o emaranhado ancestral, trazer para a luz a história de onde começou o alcoolismo. Muito bem. A Thaisa escreve assim: doutor, passando pelo processo de individuação, também ajuda a se livrar da escassez familiar? Sim. O processo de individuação, Thaisa, é um processo, o próprio nome já diz. Quando você passa pelo processo de individuação, você não resolve os problemas familiares. Você não consegue, no processo de individuação, resolver os problemas familiares, mas resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Ou seja, você sai das ressonâncias de adoecimento da família, você sai das ressonâncias da escassez e você fica livre. Claro que o ideal é passar pelo processo da individuação e fazer uma terapia intensiva, objetivando acabar definitivamente da escassez da família, porque a escassez ela está num código do DNA. Imagine que a escassez ou o alcoolismo, como é o caso aqui da menina, da Adriana, há 7 gerações atrás, foi lá que foi codificado o evento que fez com que os outros descendentes fossem alcoólatras. E aqui no caso da Thaisa, a escassez. Então, quando nós entramos num processo terapêutico, pelas constelações familiares, nós acessamos esse código do DNA e narramos a história do que houve, e essa história narrada, ela perde a força. Ela perde literalmente a força e perde também a conexão do DNA e ela para de transmitir para as outras gerações. E aqueles que estão contaminados pela escassez, por exemplo, eles precisam mudar de atitude, tem que mudar de comportamento, tem que mudar a forma de ver a vida, tem que mudar a forma de olhar para o dinheiro, tem que mudar a forma de se relacionar com o dinheiro. Porque a pessoa que está mergulhada na escassez, ele tem um péssimo relacionamento com o dinheiro. Ele tenta, de todas as formas, afastar o dinheiro dele. E o que nós precisamos fazer é passar pelo processo da soltura, pela constelação e, ao mesmo tempo, passar pelo processo da individuação. Você se liberta de todas as amarras da família e liberta também os seus familiares. Muito bem. Boa noite, Francisco. A Maria de Fátima Verona. Na minha família é o relacionamento. A maioria dos primos e tios separaram. Nossa, tem uma coisa falando aqui, só agora que eu vi, que é o meu celular. Então vamos lá. A Maria de Fátima, ela diz aqui que a maioria dos familiares vivem o processo do divórcio, a separação. Então veja aqui, o que eu vou falar para vocês, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou dizer. Quando há uma ressonância ancestral que leva a pessoa a separar, a praticar o divórcio, significa que os membros da família que têm o emaranhado do divórcio, quando eles nascem, eles já nascem com a programação do divórcio na sua vida. E eles vão encontrar alguém para se relacionar, ela vai encontrar um homem e ele vai encontrar uma mulher para se relacionarem e vão divorciar-se logo ali na frente, com filhos ou sem filhos, ou depois que os filhos estão criados. Mas e por que é assim?
Via de regra, é assim porque o emaranhado familiar, aquela codificação do DNA, continua reverberando com ressonâncias e é captado pelo inconsciente da pessoa e ela não se vê, ou ela não consegue ver uma saída para não repetir o processo do divórcio. Então, para resumir aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Isso serve para todas as outras áreas da vida. Tudo aquilo que está no sistema familiar oculto como problemas serve como pano de fundo para os fracassos em todas as áreas da vida, e o problema não é do indivíduo. O problema é da família, mas o indivíduo que tem que passar por esse processo e libertar definitivamente a si e a família. Mas agora nós vamos aqui para o tema da nossa live. Os 3 fatores que acabam com o seu destino. Eu já falei aqui dos problemas do indivíduo, que na verdade é um problema da família, e agora eu quero falar de 3 ações que podem literalmente estar embasando os fracassos das pessoas que escreveram aqui: o câncer, a escassez, o alcoolismo e os divórcios. Então veja, eu gostaria que vocês anotassem esses 3 nomes, o não dito, o indizível e o cripta. Olha aqui para mim, o não dito, o indizível e o cripta. Esses 3 fatores são determinantes para programar o sistema familiar para o fracasso. Quando acontece alguma tragédia na sua vida, é porque existe uma programação. E essa programação, ela obriga o descendente a viver aquele destino enquanto ele não encontrar um profissional das constelações familiares, um professor, uma professora capacitada, bem formada, com experiência. Enquanto essa pessoa não encontrar alguém neste nível, vai repetir e vai espiar ou vai compensar. E agora, então, nós vamos falar do indizível. O que é o indizível? O indizível é quando alguém da família morre e ele fez um seguro de vida e essa pessoa programa um acidente para causar um suicídio para que a família receba o seguro. Esse é o não dito. O indizível, né, Gi? Falei o indizível primeiro, né? O indizível. Isso é indizível, nós não podemos falar para as pessoas isso. Senão a seguradora não paga o seguro. Outra coisa que está também a cargo do não dito, do indizível, é quando morre alguém da família num assalto. Vamos supor que alguém da família de alguém aí foi assaltar uma casa, assaltar um comércio, e levou um tiro e morreu. E aí perguntam para alguém da família, e aquele seu tio lá, o fulano de tal, que eu nunca mais vi ele, ele morreu. Morreu do quê? Ele morreu de infarto. Ou deu uma doença autoimune e ele morreu. Isso é indizível. As pessoas têm vergonha de dizer que a pessoa morreu num assalto. Também, quando a pessoa morre, por exemplo, de AIDS. Quando a pessoa desenvolve essa doença autoimune, a AIDS, a gente sabe que HIV é uma doença kármica, que é que a visão sistêmica vê como um peso da alma, né, da pessoa, pelo mau uso do sexo, não necessariamente a pessoa que está tomada pelo HIV. O sistema familiar usou demasiadamente errada a sexualidade e condicionou os seus descendentes a se relacionar sexualmente com alguém e contrair o tal do HIV, ou através das picadas das injeções de drogas. E é uma programação. Então, o indizível, gente, ele deixa uma arapuca armada para os descendentes. Eles não sabem, eles nasceram na família, eles estudaram, são trabalhadores,
Procuraram de todas as formas. Tem um spray aí, Gi? Acho que não tem, né? Esse tem ali, ó. Então, o indizível é isso, sabe? Quando as pessoas cometem essas questões, né, graves no sistema familiar, isso é indizível. Isso acaba com o seu destino. Porque aquele tio que foi morto no assalto, no exemplo que eu dei aqui, então ele foi escolhido pela morte e foi escolhido pela família. A família tem vergonha dele. Então, alguém da família, deixa eu usar um melzinho aqui na garganta. Obrigado, Gi. Então, alguém da família vai se identificar com a dor da exclusão e pelo ato cometido por esse familiar. E aí, isso é o indizível. E quanto mais o segredo fica, quanto mais guarda as 7 chaves, mais complica a vida da pessoa, mais complica a história da família e mais complica o destino. Também eu quero falar sobre falso testemunho. Eu já atendi um tempo atrás, né, e de vez em quando a gente atende, pessoas que entram numa vibração de escassez terrível. Parece que fecha todas as portas da possibilidade para a pessoa. E quando a gente vai para a constelação, vem para a luz que tem um peso ali por uma falsidade cometida por ela ou por alguém da família. E aí a gente pergunta ali no pé do ouvido, né, da pessoa, mas isso faz 20 anos. Eu vou contar de um caso clínico aqui, né? Mas isso faz 20 anos. Aí eu perguntei, mas você está vivendo a escassez há quantos anos? Uns 20 anos. Então não há uma conexão, será, com isso e com a escassez? E a pessoa falou, pode ser. E assim, uma pessoa fez um seguro de vida e cometeu suicídio. E ele era destro. Então, ele pegou e deu um tiro no ouvido. Com a mão direita, claro, né? Então, ele atingiu o ouvido direito. E aí, não fizeram autópsia nem nada e tal. Foi um assalto, e simularam o assalto, a família simulou o assalto. E aí, no dia do julgamento, e aí a polícia investigou, não chegaram a conclusão nenhuma. E aí, na hora de receber o seguro, precisavam de testemunhas para dizer que lado foi o tiro. E essa pessoa foi instruída pelo advogado que era para dizer que o tiro foi do lado esquerdo. Mas era mentira. Ela sabia que o cara tinha suicidado. E ela foi lá na audiência e afirmou que o tiro foi do lado esquerdo, reforçando a ideia da mentira, da falsidade. Ela foi falsa ali no depoimento. Então, entendam, quando isso acontece, e essa é uma mulher que está, na verdade é um casal, né, que está na escassez, e eles têm 3 filhos. Os 3 filhos numa pindaíba desgraçada. Não tinham trabalho, não tinha dinheiro para nada, os 3 casados, e eram sustentados pela avó deles. Isso já faz uns 5 anos que a gente tratou esse caso. E aí nós trouxemos para a luz isso, ela pôde se arrepender ali diante da seguradora, colocamos o representante da seguradora. Por que aí então a escassez manifestou? Porque ela foi falsa testemunha para tirar dinheiro de uma empresa e dar para uma família que sabia que aquele homem tinha suicidado. E aí a vida deles começou a melhorar e hoje eles estão muito bem. Mas eu acompanho ainda esse caso, sabe? Porque essa pessoa é minha amiga. E de vez em quando eu pergunto, e aquela família lá do seguro, eles receberam muito dinheiro. Eles não têm mais nada. Mas isso já faz muito tempo. Faz muito tempo que eles não têm nada. Estão na primeira, segunda, estão na 3ª geração já e não tem absolutamente nada. Porque quem se beneficiou com o dinheiro foi a viúva, né, e os filhos. E esses filhos tiveram filhos.
E aí, esses filhos hoje são adultos e as portas estão totalmente fechadas. Então, olha aqui para mim. O indizível é um dos pilares do fracasso do seu destino. Talvez você não consegue ir bem na vida, você não consegue se relacionar, talvez você não consegue prosperar, talvez o seu dinheiro não tenha poder de compra, e a origem está no indizível. E agora eu quero falar do segundo pilar do mecanismo de fracasso do destino, que é o não dito. Olha aqui para mim. O não dito é um pouco mais leve, mas muito mais comprometedor. O não dito. O que é o não dito? O não dito é quando um pai abusa da filha, engravida a filha, ou é o incesto, né? Ou o tio engravida a sobrinha, um irmão engravida a irmã. Isso é feio falar. Isso chama-se não dito. E como isso não é dito, essa dor da alma das pessoas que foram abusadas, e muitas vezes esses incestos acabam com a morte do fruto incestuoso. Então, a dor dessas mortes do fruto incestuoso entra em ressonância com os ancestrais, com os descendentes, e eles começam a receber uma sensação de angústia, uma sensação de dor e, principalmente, a sensação da indignidade. O pior sentimento do ser humano é o pensamento da indignidade. Indignidade significa que a pessoa não se sente digna e nem merecedora de ser feliz. Não se sente digna e merecedora de viver em paz. Esse é o pior sentimento. E quem faz brotar esse sentimento é o não dito. E aí tem muitos não ditos. Por exemplo, quando uma mulher engravida do cunhado ou engravida do sogro. Aí, entre a família, eles combinam que deve ocultar isso, que devem guardar as 7 chaves esse segredo, porque é feio, o que a sociedade vai dizer, o que os irmãos da igreja vão dizer, e eles sufocam o não dito dentro daquele pequeno núcleo de 4 ou 5 pessoas que sabe dos atos cometidos. E então, isso aí fica oculto no sistema familiar. Eles ficam fermentando essa dor, essa frustração, esse desrespeito, essa falta de amor, essa falta de humanidade, essa falta de Deus no coração das pessoas, fazem com que as gerações vindouras recebam essas ressonâncias de dor e respondam com fracasso no destino. Por quê? Se não fracassar, é como se a pessoa falasse assim: como que eu posso ser feliz? Como que eu posso ser próspero se fulano, o beltrano, o ciclano não pôde viver? Se tiveram uma vida totalmente envolvida em segredos. E olha, gente, tem muitas famílias com segredo. Nossa, muito. Eu vou ler aqui os comentários e depois eu falo do cripta, tá? A Leonir Kowalski diz assim: um grande abraço para Elci Rodrigues Barbosa, lá de Campo Grande. A Leonir Kowalski diz assim: é verdade tudo isso. Só as terapias para nos dar uma luz e entender melhor esse processo. Verdade, Leonir. Olha, gente, é só a terapia profunda, é só a constelação profunda com um profissional capacitado, que tem muitos profissionais bons, que é possível definitivamente trazer para a luz esse emaranhado. A Flávia Junqueira, ela escreve assim: Dr. Celso, eu e minha prima estamos lutando para romper esses laços ruins que herdamos dos nossos ancestrais. Somos 2 na luta de uma família grande. Nossa, ainda bem que tem 2, hein, Flávia? Você e mais uma. Não ainda bem que você está com câncer, mas vocês estão lutando, tá? O câncer não é seu, não é da sua prima. É do sistema familiar. Há uma programação de uma doença kármica, de uma maldição hereditária, que alguém tem que fazer parar. Alguém tem que parar essa coisa. Enquanto alguém não fazer parar isso, e olha, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Aí as pessoas falam assim: mas e Deus?
Onde entra nisso? Olha aqui para mim. Deus não é uma coisa mística. Deus, ele é todo poderoso e ele deu a nós, os homens, o maior poder que ele poderia nos dar, que é o poder do livre-arbítrio. E o nosso poder do livre-arbítrio poderá ter sido cancelado pelos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. Então nós podemos nascer já sem o poder do livre-arbítrio, sem escolha. Nós nascemos dentro de uma programação que mais hora ou menos hora aquilo vai desencadear. Por isso que olhar para si, olhar para dentro de si num processo de autodescobrimento é indispensável para você ser feliz. Continua ainda Flávia, mas eu sinto quando estou encostada na árvore familiar que somos as raízes, a Vera e eu. Ah, tá, a Vera, a dona Vera é uma pessoa maravilhosa. Graças a Deus ela é saudável, né? Muito bem. Então nós vamos aqui também para Dirce Borborema. A Dirce Borborema diz assim: doutor, é normal quando passamos a olhar para uma situação familiar, um dos últimos acontecimentos possa ser como o que passou para revelar algo oculto? Sim, sim. Dirce, quando você está olhando para o sistema familiar e acontece algo que não estava no script. Tem um acontecimento ali, um acontecimento que você não esperava. É sinal que está vindo para a luz. E olha, talvez vocês não vão entender o que eu vou dizer agora. Quanto mais problemas vir nessa hora que você estiver passando pelo processo do despertar, pelo processo da terapia, pelo processo da constelação, quanto mais essas coisas vierem, problema daqui, dali, acolá, significa que você está no caminho certo e que você está pronto para resolver esses problemas kármicos. Pode ficar tranquilo, Dirce, você está no caminho, tá? Isso vem para revelar o que está oculto. A Leonir Kowalski diz assim: doutor, já fizemos e ainda estamos fazendo as terapias. Mas o que me chama mais atenção ainda é que a nossa família, os jovens, têm uma enorme dificuldade de conseguir trabalho e prosperar. Então, Leonir, se a gente analisar a genealogia, a gente vai encontrar ciclos de repetição. Por exemplo, se aconteceu algo há 7 gerações atrás, há 6 gerações atrás da Leonir. Mas, de qualquer forma, a família de Leonir tem merecimento. Mas aquilo que aconteceu lá na 7ª geração está fervilhando ainda, está fermentando. Então, passou 6 gerações e essa fermentação não eclodiu. Pode ter certeza absoluta. A 7ª geração vai pagar o pato. Ela vai receber todo o impacto negativo naquela área que a família está comprometida. Talvez aqui, Leonir, seja o seu caso. Talvez você foi a última das gerações que tinha ainda o merecimento e que, de alguma forma, você conseguiu passar ilesa por essa situação ancestral. Mas é muito importante, Leonir, dar sequência e trabalhar sempre com temas específicos. O tema que você poderia trabalhar aqui, quem tem problema de escassez, poderia trabalhar a constelação da mente ilusória. A matriz ilusória e a matriz real. É uma constelação extraordinária que nós montamos ali o campo e quando as pessoas, o representante da pessoa, se encaminha para a escassez, ela tem uma sensação de alegria, uma sensação de conforto na escassez. E aí na escassez, nós desdobramos alguém e trazemos para a luz qual foi a geração que delinquiu, que criou aquele aspecto de escassez e despolarizamos a memória do DNA da pessoa, desconectando a pessoa da matriz ilusória. E aí ela fica livre para ir para a matriz original. Pensa nisso, tá, Leonir? Zilda Bedin, boa noite. Laura Borgesan. É a Maria Helena. Quando a pessoa sofre acidente de verdade e a família recebe o seguro, será que ela... tá. Agora eu entendi a sua pergunta, tá, Maria Helena?
Quando a pessoa sofre um acidente e a família recebe o seguro, como que fica? O que vocês acham? A família vai usufruir desse dinheiro com tranquilidade ou vai ser um peso terrível para a família? Ouçam o que eu vou dizer. É um peso terrível para a família, a não ser que a pessoa constele o evento. Constelar o acidente, constelar aquela situação que envolve a pessoa que foi vítima do acidente. Eu tenho um caso que eu trabalhei há mais ou menos 20 anos, de uma família que o marido simulou o acidente. E ele queria suicidar-se. Fez um seguro milionário e meteu o carro embaixo de um caminhão. Só que a seguradora, elas são muito ninja. A seguradora sabia que ele estava devendo muito e que tinha muita gente ameaçando ele de morte. Então, o que a seguradora fez? Conversou com as pessoas que ele devia. E aí as pessoas falam, não, ele é 171. E ele veio ameaçando a cometer suicídio há muito tempo. E aí ele foi, eu não sei se foi de sorte ou foi de azar, ele jogou o carro embaixo do caminhão e não morreu. Ele ficou tudo retalhado, ficou troncho de uma perna, o pé ficou, meu Deus, ficou esgualepado, como diz os gaúchos. Ficou esgualepado, mas conseguia falar, enxergava e conseguia dar alguns passos. E aí, um irmão dele era muito inteligente, muito sagaz. Ele, no contrato do seguro, ele achou uma brecha que, se no acidente tivesse algum órgão atrofiado ou que tivesse mutilado, receberia 2.900.000 reais. E assim foi feito, o advogado entrou contra a seguradora e receberam 2.900.000 reais. 3 milhões, vamos dizer assim. Esses 3 milhões durou mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos durou. Perderam absolutamente tudo. E eu atendi eles nessa situação de escassez e ajudei ele a se recuperar também do caso do acidente. E depois o genro dele fez a mesma presepada. Só que ele não simulou o suicídio. Ele se acidentou mesmo. E deixou lá um seguro de quase 5 milhões. Isso faz uns 6 anos. E a família me procura agora há pouco tempo, talvez uns 2 meses atrás, não tinham dinheiro nem para pagar a consulta. Só a esposa e 2 filhos. Então, entendam, há um processo, tem dentro da família, tem uma programação para acontecer essas tragédias. E se alguém não cortar, veja, a filha deste homem, ela encontra um homem para se casar que tinha a tendência em sua programação de sofrer um acidente e morrer. E ele deixá-la viúva. E é assim que funciona a vida. Para encerrar a nossa fala aqui, respondendo ainda a Maria Helena Borgesan, é assim, ó, tem que fazer uma constelação para esse dinheiro, tem que honrar aquele que perdeu a vida para deixar a família rica, senão vai ser um peso inimaginável. Muito bem, Gi, tá tudo bem aí? Tranquila? Tem uma pergunta da Ale Ribeiro aqui no Instagram para o senhor. Boa noite, gostaria de entender mais, pois nada na minha vida dá certo. Estou no subsolo do fundo do poço. Financeiro, amoroso, profissional, familiar, muito desanimado. Como que é o nome dela, Gi? Ale Ribeiro. Ale? Ale. Lê Ribeiro. Ale Ribeiro. Então, Lê, preste bem atenção. Quando você está no fundo do poço, é o melhor momento para sair, porque não tem mais para onde ir, né? É o momento de você procurar, procurar a terapia e a constelação. Entre em contato com as nossas redes sociais, aí no direct, manda aí no direct um alô aí no direct, fala com as meninas que você quer agendar uma constelação e elas entram em contato com você e agendam. Não tem que falar aqui.
Eu já falei aqui muitas coisas sobre os problemas do destino. E não adianta fugir. A nossa base de fracasso, como dessa menina ali, Alê, é a ancestralidade. São as coisas ocultas da ancestralidade, que, infelizmente, tem muitas coisas ocultas. Tá, então nós vamos falar do cripta. Cripta é o último. A Leonir Kowalski, ela pede para vocês aí, gente, por favor, dá um like, tá? Dá um joinha aí, vai nos ajudar a levar essa live para o maior número de pessoas. Quantos likes nós temos aí, G? 24. Vamos lá, G. Gente, nós temos quase 40 pessoas assistindo, 35, e dá aí 35 like no mínimo, né? Tá, então vamos lá. Eu quero falar agora para você do cripta, que é o terceiro pilar do fracasso. Esse é o mais terrível de todos. O cripta, a palavra cripta significa sair do túmulo. Sair do túmulo. Então, quando a família, a ancestralidade comete algo grave, aquilo parece que é enterrado a 7 palmos abaixo do chão. E o que são essas coisas graves? A primeira coisa, ou o primeiro ato comprometedor é quando os ancestrais fazem um pacto com o encardido para enriquecer. Isso é terrível. Isso também é pai e mãe da escassez. Então, eles fazem o pacto, eles prometem entregar a alma para o bode, a alma de alguns membros da família, de funcionários, de alguém que eles convivem, e é uma loucura isso. Só que eles não contam para ninguém. Ninguém sabe disso. Ninguém fica sabendo. Ninguém vai sair contando que está rico porque fez um pacto com o encardido, ou ninguém vai dizer que fez o pacto com o encardido e não enriqueceu. E isso é muito real, é muito verdade, gente. Eu não conheço ninguém, também ninguém vem contar, né? Que alguém ficou rico fazendo pacto com o bode. O que eu tenho de exemplo, porque o que eu falo aqui é do que eu vivo no consultório. Eu tenho dezenas de casos de pessoas que fizeram o pacto com o bode e entraram num processo de escassez terrível. Até fome passaram. E ainda passam. Porque os 2 casos últimos, eles não quiseram levar adiante. Por quê? Porque eles têm que arcar com as consequências. Só tem um meio de resolver isso, o cripta. É através de um processo mais profundo que nós temos no IPTH, que é o Holocausto de Davi. É uma celebração que a gente faz com 30, com 20, 25, 28, 30 sacerdotes dentro de um hexagrama, onde a gente traz para a luz questões graves como essa. E dentro do cripta tem ainda a questão das mortes encobertas. Tem muitas questões familiares. Eu quero falar um caso clínico aqui para vocês entenderem a cripta. Eu atendi um rapaz de uma cidade vizinha aqui com convulsão. Ele 17 anos de idade, começou a convulsionar. E convulsionava na rua, na escola, no trabalho. Pensa numa tristeza. E aí nós trouxemos, a mãe dele trouxe para o consultório, nós fizemos a sessão, fizemos uma constelação, e durante o processo terapêutico, dentro de uma constelação, o pai nunca vinha, o pai nunca veio até aquele dia. Apareceu no campo uma morte e o corpo jogado no rio. E aí eu fui até a pessoa que estava representando esse excluído e perguntei no ouvido da pessoa, quem te jogou aí? E ele disse, o pai dele. Olha que interessante. E aí eu encerrei a constelação, chamei a mãe e falei, agora para seguir o tratamento, o pai precisa vir aqui, que eu preciso falar com ele. E o pai relutou, mas veio. Veio meio que amarrado, meio emburrado, com a cara feia. A primeira coisa que ele me disse, eu não fiz nada de errado na vida. Mas quando ele disse, eu não fiz nada de errado na vida, eu li o campo psíquico dele, onde ele estava escondendo algo. E eu disse assim,
E aquela pessoa que você matou e jogou no rio, não conta no seu currículo? E aí sim, aí ele quase caiu da cadeira. Ele ficou estarrecido. E ele olhou para a porta e para a janela, se tinha alguém escutando. Eu falei, não, ninguém escuta. Fica tranquilo. Me conta a história. Ah, doutor, aí ele quis justificar que o cara invadiu uma casa dele, numa fazenda que ele tinha, e ele falou para o cara sair. Enfim, ele matou o cara covardemente, dormindo. O cara estava bêbado. Ele mais 3 mataram uma pessoa, colocaram dentro de um saco e jogaram no rio Telespires. E achou que estava resolvido o problema. Isso, quando sai do túmulo, a dor sai do túmulo, as vítimas são as crianças. As crianças que eu falo são os descendentes, no caso, o filho dele. O filho dele foi a vítima do ato covarde que ele cometeu. E muitos casos que a gente tem resolvido aqui, de pessoas que vêm com problemas graves para tratar, e nós buscamos dentro da história da família, encontramos lá um tio-avô, um quarto-avô, um ex-avô, que matou a esposa e enterrou no quintal de casa. E aí casou de novo e tocou a vida. Esses são o cripta, o mais grave de todos, e o cripta é o que cria a esquizofrenia. Toda pessoa esquizofrênica, todas, nós atendemos milhares de pessoas esquizofrênicas, todas têm dentro do sistema familiar criptas fervilhando. E muitas vezes não se resolve com o holocausto da primeira vez, tem que continuar tratando, tem que fazer um holocausto de novo, porque tem que construir o merecimento da família. Porque essas doenças graves, como a esquizofrenia, é um sinal, ou é um alerta para a família que tem algo gravíssimo que precisa ser olhado. Mas vou falar para vocês, gente, é muito complexo e longo o tratamento da esquizofrenia. E às vezes os pais desistem por não acreditarem mais na possibilidade de reverter o quadro. E eu tenho vários exemplos aqui no IPTH de mães que foram tremendamente fortes e venceram a batalha. Seus filhos voltaram ao centro. Mas foi anos de terapia. 3, 4 anos de terapia. E esses que perseveram têm resultado. E claro que precisa... A pessoa esquizofrênica, normalmente, ele pega o lado fraco da mãe, porque normalmente ele está com a mãe. E ele faz o que quer da mãe. E ele não quer sair da doença. Ele é um prevalecido na maioria dos casos. Não quer trabalhar, não quer levantar cedo, não quer responsabilidade. E aí é preferível continuar fingindo que está doente. Em alguns casos é fingimento. A Eudite Ferreira, todos os dias, em todos os sentidos, estou melhor, melhor e melhor. Nossa, que maravilha, Eudite. Conheci a Eudite num momento difícil da vida dela. Graças a Deus, a Eudite está maravilhosamente bem e está sempre com a gente. Muito obrigado, Eudite. Amo você, tá, Eudite? Genice Eslac, Dr. Celso, faz uns 45 minutos que o senhor está falando. Toma uma água para hidratar. Obrigado, muito obrigado, Genice Eslac. Ela é professora, ela sabe que realmente tem que hidratar, né? A Flávia Junqueira diz assim, com a minha cirurgia, tenho certeza que estou vivendo no profundo, na cura real minha e dos meus ancestrais. Isso aí, Flávia, acredite, tá? Acredite. A Eudite Ferreira, ela escreve assim, ó, parabéns, você é o senhor do seu próprio mundo. Essa é uma frase maravilhosa. Você é senhor do seu próprio mundo. É isso aí, gente. Vamos abrir os olhos e vamos mandar para frente essa bola aí. A dona Marlene Mariani. Doutor, descobri a semana passada que tive um tio-irmão do meu pai que engravidou a namorada e a família da moça mandou matar ele. Meu Deus. Está vendo, dona Marlene? Por que que o holocausto é indicado para Luana? E olha aí, ó, é pertinho. Eu descobri a semana passada que um tio
Irmão do pai. E ela foi descobrir agora. E a dona Marlene tem, acho que uns 60 anos, apesar de aparentar 40, já tem uns 60. E ela foi descobrir agora. Então, não sei se ela teve o filho. Temos um primo que ninguém conhece. Seria um segredo? Olha, Marlene, vamos imaginar com a nossa cabeça agora, tá? Não é julgamento, tá? Se a família da moça mandou matar o pai que engravidou a filha, você acha que a família ia deixar viver o fruto desse que foi morto pela própria família da moça? É bem provável que não, né? Olha, o grau de crueldade das pessoas é inimaginável, inimaginável. Eu atendi um tempo atrás uma pessoa que ele estava com câncer e eu falei para ele, eu quero que você abra o coração. Abra o coração e me conte tudo sobre a sua vida e sobre a sua família. Ah, minha família é muito católica, minha família, todo mundo é de Deus. Eu falei, tá, eu tenho certeza que todo mundo é de Deus. Agora eu quero que você me conte os podres da família. Aí ele começou a contar. E aí ele me contou e eu falei, mas ainda tem queijo na mala. Me conta mais. E você? Ah, doutor, mas eu tenho vergonha de falar. Ó, eu tenho vergonha de falar. Mas vamos lá, o que aconteceu? Ah, doutor, é que eu casei com uma mulher que ela era meia louca. E ela jurava que se nós fizéssemos um pacto com um encardido e sacrificasse uma criança, nós ficaríamos ricos. E aí ela me convenceu e eu fui atrás dessa criança e sacrificamos a criança. Gente, falar a verdade para vocês, eu perdi o chão ouvindo o que ele me falou ali na minha frente, mas com frieza, como se fosse, matamos uma galinha, a mesma coisa. Então, dona Marlene, a gente não sabe o grau de maldade das pessoas, né? A Isabel, por isso, dona Marlene, volto a dizer para a senhora, tudo tem que ser testado, tem que ser levado para ver se consegue, né, trazer o equilíbrio da Luana. O holocausto é fundamental para ela. Isabel Silva diz assim, verdade, Eudite, é fiel e eu sou prova de que muito melhorou depois que conheceu vocês. Ah, tá, ela é amiga da Eudite. Verdade, Eudite, é fiel, eu sou prova que muito melhorou depois que conheceu vocês. Muito obrigado, Isabel. Tá aí uma prova viva, né? Muito obrigado mesmo. A dona Marlene Mariana escreve assim, e minha mãe teve um filho que faleceu com 3 dias e colocou o mesmo nome do tio morto. Meu Deus. Então, aqui nós temos o cripta, temos a exclusão e temos o que sobrou daquele tio que foi morto foi o nome. Daí a família, para homenagear ele, vai lá e tira o que sobrou e coloca no nome do menino que morreu. Claro que o menino ia morrer, imagina. Olha o destino. Gente, eu vou me despedir de vocês com muita alegria por vocês estarem com a gente hoje. E amanhã, no Instagram, às 7 horas da manhã, você pode acessar ali no Instagram, celso.scheffer. Às 7 da manhã, eu vou estar falando sobre a espiritualidade, sobre a vida e sobre os mistérios. Sempre trazendo uma palavra de paz, de esperança e de felicidade. A Eudite escreve assim, fico feliz, Isabel, de você estar aqui. Mostra que eu não estou sozinha. Muito obrigado, é isso aí. Olha, gente, se você quiser agendar uma constelação, aí mesmo da sua cidade, se você é de outro país, você pode agendar conosco aqui a constelação online e nós transmitimos ao vivo aí para sua casa. Se você quiser agendar também uma terapia individual, o procedimento é o mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Deus abençoe todos nós. E eu peço que o Espírito Santo de Deus repouse sobre vocês, sobre nós, e que possamos ter uma noite abençoada com sono reparador. Deus abençoe todos nós e fiquem na paz. E até amanhã às 7 da manhã no Instagram.